Eu me lembro de você como baterista ainda. Exatamente. Como era o nome do conjunto? Na época era Los Panchos. Los Panchos? Era Los Panchos, era um conjunto de baile. E quando é que você começou a se interessar por política? Beijo, na bateria eu, na verdade, tocava com meu irmão, né, o Ricardo Fegali, que hoje é do Roupa Nova, vocês já devem conhecê-lo. Uhum. E passei para a faculdade de medicina, eu sou médica, você sabe disso, por formação, sou cardiopediatra. Uhum. E na faculdade de medicina foi entrando em contradição o tempo da bateria profissional, que eu toquei por vários anos, e o tempo da medicina. E depois, na vida de médica e na vida de formação médica, eu fui me encontrando com as contradições e com a impotência de resolver o problema do paciente sentada apenas individualmente diante daquele sofrimento que era vivido diariamente no ambulatório, numa enfermaria, numa UTI ou numa emergência. Às vezes a dor de cabeça não era uma questão apenas orgânica, era de fato a fome de alguém, ou o remédio que não era comprado e o paciente voltava. Ou mesmo no projeto Rondon, que eu fiz na Amazônia, a gente passava o remédio para verminose e a criança bebia água do rio na minha frente. Eu me sentia muito impotente. E aí me encontrei com a primeira luta na saúde pública, que foi o movimento de médicos residentes. Na época eram já médicos formados que lutavam por direitos para serem reconhecidos como trabalhadores. E nessa luta, já foi aí 78, 79, eu comecei a militar politicamente, já na luta da saúde pública nessa época. Lá se vão 30 anos. Já? E aí, 30 anos, estamos em 2008. E aí eu conheci, nesse momento, eu me encontrei com a luta da saúde no país. E desde essa época, então, há 30 anos que eu milito na luta da saúde pública. Encontrei o partido aí, ainda na ilegalidade, e sempre militei no mesmo partido nessas 3 décadas e estou até hoje. Jandira, você falou no projeto Rondon, né, que você participou do projeto... Participei em Parintins, na Amazônia. Que era um programa assistencial que foi instituído pela ditadura ainda, né, o projeto Rondon. Como é que era trabalhar num projeto desses? Se dava certo, se funcionava, como é que é hoje? Como é que está hoje? Porque, pelo que a gente sente, não teve nenhuma mudança significativa para melhor durante esses anos todos, mesmo com mudanças de governo, com isso, com aquilo, a gente não sente, pelo menos porque o Brasil é tão grande, né, que a gente, quando escuta falar em áreas mais longínquas, parece que é outro país, não é nosso. Como é que você sente isso? Quer dizer, você que trabalhou nisso desde o começo. Na verdade, o período que a gente ficava lá era um período muito curto, né? E esse tipo de projeto foi substituído por outros projetos, na verdade. Hoje, esse tipo de projeto, isoladamente, ele não tem muita consequência, muito resultado. De fato, João, como você diz, eu sei hoje o que é viver a saúde por dentro, o que é um hospital público, o que é um atendimento na ponta, o que é um ambulatório, o que é uma emergência, o que é viver a saúde pública por dentro. Eu acho que nós evoluímos, mas ainda há uma situação dramática, porque esse país é muito grande, é muito desigual. E a saúde tem os seus determinantes sociais, não é apenas uma questão técnica que resolve o problema de saúde, não é apenas a questão da gestão de saúde que resolve a saúde. Existem determinantes sociais em torno da pessoa que determinam a sua condição de saúde. É a renda, é como você vive, como você mora, é o saneamento, existe uma série de condicionantes. Então, nessa desigualdade que ainda é o Brasil, a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sul, a região sudeste, as condições de saúde variam de fato. Então, há diferenças mesmo, como você diz. A diferença regional às vezes determina, parece que você está em países diferentes. Isso de fato é incrível. Como a epidemia de dengue hoje, que assola o Rio de Janeiro de uma forma tão absurda que não era para existir essa epidemia no Rio de Janeiro. Mesmo nas condições da cidade regiões do Rio de Janeiro, não era para existir. Mesmo em condições sanitárias hoje lá, ainda, vamos dizer assim, ruins, em várias regiões que a cidade tem, quer dizer, ali você teve problema de gestão grave, descompromissos graves de gestão que levaram uma epidemia desse porte, que não era para existir na cidade do Rio de Janeiro. Ali é gravíssimo, ali há um problema de gestão
grave, um descompromisso grave com a cobertura assistencial da população da cidade do Rio de Janeiro. Jandira, como é que é? Quer dizer, você ficou no Projeto Rondon durante quanto tempo? Ali, quer dizer, cada equipe que ia eram 35, 40 dias. Era um tempo muito curto. Era mais para conhecimento e retorno, né? Era tipo um conhecimento, treinamento, era um período muito curto. Mas na época, além disso, você estava fazendo o quê? Você ainda estava tocando? Como é que era a tua vida naquela época? Não, naquela época eu já fazia pós-graduação, já estava na especialização de residência médica. Eu fazia clínica e depois eu fiz cardiologia e depois me encantei pela cardiologia infantil. Essa relação com a criança, essa relação com a correção do problema ainda na tenridade foi uma coisa que me encantou muito. E eu me desloquei para a cardiologia infantil, né, para cuidar da criançada, que é uma coisa que me encantava muito já na época e ainda me encanta até hoje.